Olá, meus queridos, mais uma vez eu, o pastor Anderson Setúbal, com você no nosso Papo de Igreja. E o assunto hoje é mais um assunto polêmico, e a pergunta é: seria necessário hoje nossas igrejas passar por outra reforma? A mesma reforma que aconteceu com Martinho e Lutero? É necessário hoje nossas igrejas passarem por uma reformulação? Em que fim nossas igrejas estão? Em que pé as coisas estão hoje em dia? Então, querido, é o Papo de Igreja. Convido você a curtir nossa página, a dar aquele like, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar nossa página e, acima de tudo, se inscreva, querido, que isso dá um trabalho e você incentiva nós a continuarmos aí nossos assuntos e nesses temas aí polêmicos, beleza? Então, vamos no Papo de Igreja, querido, que hoje é forte. Simbora! Seria necessário hoje nossas igrejas passarem por uma nova reforma? É a pergunta que não quer calar, querido, de muitos. E que fim nossas igrejas estão se tornando? Em que pé nossas igrejas estão? São muitas igrejas, inúmeras doutrinas, inúmeros costumes, algumas tradições, cada um com seu conceito. Será que todas estão seguindo de fato a luz da palavra? Ou cada um criou para si a sua própria reforma protestante? Então vamos, antes de entrar nesse assunto, é um assunto polêmico, querido, quero falar um pouco do início de tudo. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, existia um homem chamado Jesus de Nazaré, a qual entregou a sua vida, a vida dele, como sacrifício por nós. E essa entrega fez com que eu, você, o homem, tivesse livre acesso a Deus. Então, com a morte de Jesus Cristo, hoje eu e você temos o livre acesso a Deus através da nossa liberdade para orar, para buscar a Deus, para pedir perdão, para sacrificar a Deus, através de nossas orações. E com isso, querido, após esse livre acesso, nasceu-se ali um povo chamado cristão. Somos eu e você, devotos do Senhor Jesus. Esse povo começa a crescer de uma forma gloriosa. Esse acesso a Deus que foi dado através de Jesus Cristo faz com que agora eu como homem, receba Jesus como o único verdadeiro Salvador, peça a Deus o meu perdão pelos meus pecados e com isso eu tenho acesso a Ele. Nascendo então esse grande povo, nasce também agora os grandes líderes, nasce a grande igreja, onde um grande povo liderado por grandes mentores, sendo aqueles seguindo uma ordem, um escalão, cristão, onde os mais velhos ensinando os mais novos ensinando outros mais novos, e a igreja nesse modelo vai crescendo. Todos seguindo ali o modelo da palavra da verdade, a qual nós conhecemos. Só que com o tempo, querido, a igreja começa a se corromper. A união da igreja, o Império Romano, começa a nascer uma nova igreja, uma instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, onde agora o Império não fala mais apenas de política, porque além de falar de política, também fala de religião, porque entende-se que era necessário, era preciso, a utilização do povo, dos cristãos, para que a sua política crescesse muito mais ainda, segundo a sua vontade. E agora a igreja corrompida, os cristãos corrompidos agora com o império, começam agora a vir dentro de cada um deles, os grandes líderes, começa a nascer dentro deles, do coração deles, a vaidade, o poder, a fama, a glória, a necessidade de mais. Então, querido, a igreja começa a se corromper. E com isso era necessário que a igreja utilizasse de meios para adquirir mais poder. A igreja toma uma ideia ali que começa a algo desandar, algo que começa, infelizmente, a desfocar o verdadeiro sentido de ser cristão, o verdadeiro sentido de servir a Cristo. A igreja agora, usando da sua autoridade, abuso dessa autoridade, entende-se que era necessário criar-se um meio para se criar-se essa autoridade extrema sobre o povo. O povo que tinha livre acesso a Deus agora passa a não ter mais, através da criação dos meios de indulgências. A igreja entende que agora tem que aprisionar o povo, porque aprisionando o povo, de alguma forma eu posso adquirir mais poder.
E duas estratégias nascem. Primeiro, a oração. Agora, nesse momento, o povo não tem mais direito, livre acesso à oração, porque entende-se que os grandes religiosos já passam a ensinar e a impor que o acesso agora a Deus somente pode ser feito através deles. E, através deles, pode ser sim perdoado o pecado. O homem não tinha mais direito de pedir perdão direto a Deus, mas agora através dos sacerdotes, dos grandes líderes. Então, o povo fazia com que? O povo foi ensinado que, através daquele sacrifício, o povo ia lá aos pés dos sacerdotes, entregava ali seu ouro, sua prata, seus bens, e através daqueles bens, o Papa, o líder ali espiritual, entendia que aquele sacrifício perdoaria pecado. Então era feita uma carta de indulgência, um documento que ali representava, justificava, né, que os seus pecados eram perdoados. E ali começa o povo ali ter agora a restrição, né, do acesso de Deus com Deus, e agora através apenas do sacerdote. Então o povo começa a ser aprisionado em leis, em criações humanas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E, como exemplo, eu quero ler rápido aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, querido, a igreja começa a ensinar que agora o mediador não é mais apenas Jesus Cristo, é também os grandes sacerdotes, líderes daquela época. Começa a aprisionar a igreja. Outro meio de aprisionar o povo é agora dificultando o acesso do povo à leitura da Bíblia, tirando da mão do povo a Bíblia, tirando da mão do povo a oportunidade de ler a palavra de Deus. E agora também é imposto que, a partir daquele momento, somente os grandes líderes tinham acesso à leitura e só eles poderiam fazer a leitura da palavra. Para dificultar mais ainda, a igreja impõe que era necessário somente ler para o povo no idioma latim. Agora ferrou, né? Como é que eu vou entender? Se eu não entendo já na minha língua, entender em latim é pior ainda. Então, com isso, querido, dificultava muito o acesso. Então o povo naquela época era obrigado a acreditar no que os grandes líderes, os sacerdotes, diziam. Eles liam em latim, aquilo que eles liam era a verdade absoluta. E nos dias atuais não é diferente. Às vezes tem pastores líderes, mentores, líderes que querem aprisionar a gente em leituras isoladas, né? Dificultando até a nossa interpretação, porque querem que seja uma verdade absoluta. Essa é uma verdade das igrejas atuais e muitas igrejas, infelizmente. E no passado foi assim. Então, querido, aí nesse momento agora nasce uma igreja oprimida, uma igreja restrita do acesso direto a Deus e o acesso à leitura bíblia. Só que tempo depois, querido, nasce um homem chamado Jan Hus, que é um homem que começa a revolucionar a igreja. Começa a nascer aí, então, a reforma protestante. Esse homem começa a questionar alguns conceitos que a igreja católica ali impõe. Ele começa a perceber que alguma coisa está errada, que o que eles falam não condiz com o que está na Bíblia. E como de costume, quando você quer dar uma opinião, você quer dar uma palavra ou questionar algo que para você não está certo na igreja, você é taxado de rebelde, de Lúcifer, você está causando rebelião na igreja. E querido, opinar é um direito constitucional. Você falar o que pensa é um direito constitucional. Mas, infelizmente, nos dias atuais, não é diferente do que era a igreja do passado. Né? Aquele homem estava ali opinando pelo que ele acreditava que era certo, de fato era certo. Sabe o que a igreja fez com ele? Lançou ele na fogueira para queimar, para matá-lo, e assim foi. Nos dias atuais também não é diferente. Quando você vai dar uma opinião para o teu pastor, para o teu líder, de algo que você não concorda, você é imediatamente taxado de rebelde. E é de fato que existe sim os rebeldes, mas existe também pessoas que estão ali à luz da palavra questionando uma verdade. Né? E a igreja do passado não é muito diferente da de hoje, a de hoje não é diferente da do passado em relação à opinião. Você é oprimido por muitos líderes e sujeito apenas a uma verdade, que é a verdade que eles contam. Né? Então, querido, por isso que é muito bom e é certo você ir à luz da palavra, conferir se tudo que te falam está certo ou não está. Então, continuando, esse homem chamado Jan Hus, ele agora levado à fogueira, queimado vivo, ele fala uma palavra que ali fica para a história. Ele fala assim, não lembro direito a frase, mas ele fala assim, que hoje vocês estão queimando, né, um ganso,
né? Ganso por quê? Porque Ganso, na tradução, era o sobrenome dele, Hans, era Ganso. Então hoje vocês estão queimando o ganso, mas amanhã vocês estarão vendo a vinda de um cisne. Isso ali já era uma premeditação, né, do que viria logo após, que seria quem? Martinho Lutero. Seria já um sinal da vinda de um grande revolucionário chamado Martinho Lutero. E nasce Martinho Lutero. Vamos lá, direto para o assunto. Martinho Lutero vem e quebra tudo. Martinho Lutero era um homem que nem eu, que nem você, um homem comum, um homem que era, um estudioso, tinha vontade de ser advogado, só que em certo momento Martinho Lutero passa um momento muito difícil na vida dele. E esse momento difícil, ele vive um momento de tempestade, literalmente uma tempestade, onde ele vê quase a morte. E aí, como eu e você, quando passa por uma dificuldade, a primeira coisa é se apegar a Deus. Martinho Lutero também se apegou a Deus naquele momento e disse para Deus, se ele fosse livrado, né, se ele fosse livre daquele momento, se Deus poupasse a vida dele, ele se tornaria um padre, ia virar aí um homem, um servo aí, um servo de Deus e viver para Deus aí. E aí, Deus livra ele daquele momento e agora Martinho Lutero começa a viver para Deus e começa a se aprofundar na leitura da palavra, ele começa a se aprofundar na leitura e se torna um grande homem. Só que aí chega aquele momento que ele começa a perceber que alguma coisa estava errada dentro da igreja, porque agora ele, sendo um padre, ele tem acesso à Bíblia. Ele começa a questionar algumas coisas e ver que alguma coisa estava errada. Porque até então Martinho Lutero seguia o modelo da igreja, a qual a igreja ensinava. Que você ali iria aos pés da escadaria, você subia aquela escadaria de joelho, fazia sacrifícios humanos, e ali ele seguia esse modelo. Só que ele chegou a uma conclusão que toda vez que ele fazia isso, mesmo que ele chegasse lá em cima da escadaria, com todas essas orações que ele fazia, que eram muito, na verdade, repetitivas, ele chegava lá e continuava se sentindo a mesma pessoa. Ele não se sentia perdoado por Deus quando ele subia aquela escadaria de joelhos, né? Então ele não se sentia perdoado em nenhum momento. E aí ele começou a perceber que algo estava errado. Que não era necessário um homem, na verdade, que não haveria nada que justificaria ali, o sacrifício humano, que justificasse ali o seu perdão. E aí ele entende, à luz da Bíblia, que o homem seria justificado pela fé. Então era a fé, a graça de Deus, que justificaria o homem de todo pecado. E agora ele começa a entender que não importa tudo que ele fizesse, como sacrifício, aquilo que ele faria não justificaria, não faria ele se sentir bem de fato. Era assim necessário um Deus perdoador, que a fé em Deus, a fé no Senhor, seria assim um caminho para se chegar ali ao perdão dos seus pecados. E agora, o que acontece? Lá vem Martinho Lutero com as suas 95 teses conhecidas, questionando a igreja de inúmeras coisas de que de fato estava errado, que ele não concordava. Esse sacrifício, né, de bens materiais, a forma que a igreja utilizava da inocência do povo para arrancar do povo dinheiro e cada vez mais crescer. Essa era a igreja do passado. Opa, é diferente do presente? Muitas igrejas no presente são assim, né, querido? Usam de inúmeros efeitos, de inúmeros projetos, campanhas, inúmeros sacrifícios para poder arrancar do povo dinheiro. Essa é a verdade. Tem muitas igrejas maravilhosas, mas tem muita igreja que segue o modelo da igreja primitiva. Nesse modelo aí, dos grandes sacerdotes daquela época. E a igreja, querido, nesse momento passa uma revolução. Martinho Lutero é perseguido, Martinho Lutero é dado como um rebelde da igreja e dado como procurado. Martinho Lutero cria ali esse modelo de reforma protestante. Na verdade, começa a reforma protestante através da reforma direta de Martinho Lutero. Nasce ali uma nova igreja. Uma igreja que entende que não é mais necessário os sacrifícios, as entregas de indulgências para a remissão de pecado. Que o acesso a Deus era livre e era espontâneo quando, a partir do momento, você recebe Jesus como único e verdadeiro Salvador. E aqui, querido, eu quero finalizar porque é muita coisa sobre Martinho Lutero. Eu tentei pincelar aqui o mais rápido possível e falei até rápido para tentar você entender como tudo isso aconteceu. E a minha opinião acerca dos dias atuais, é necessário nós passarmos por uma reforma protestante nos dias atuais? Seria, mas é muito mais difícil. Porque naquela época existia apenas uma igreja, uma instituição que ali dominava o mundo. E hoje
são inúmeras igrejas. Se hoje nós fôssemos fazer uma reforma, é necessário fazer uma reforma em várias. Não há como abraçar todas. Cada um com seu conceito. Muitas ensinam ainda a verdade da Bíblia. Outras ensinam a sua vaidade, o seu poder e querem muito mais poder. Para mim, seria necessário uma reforma sim. Mas infelizmente hoje não se pode, é meio que impossível se abraçar a todos e fazer uma reforma. E que eu aconselho a todos vocês. Se for fazer parte de uma igreja, faça, porque é muito importante congregar. Mas busque a luz da Bíblia, aquela igreja que de fato anda na verdade, busca a verdade. Quando se falar muito de dinheiro, muito de sacrifício, tome cuidado. A igreja nunca foi e nunca será. Tome cuidado com essas igrejas que insinuam. Tome cuidado com as igrejas que têm o abuso de autoridade e poder. Sempre vá à luz da Bíblia tentar entender a verdade da palavra de Deus. É difícil, querido, eu sei. Mas tem igrejas maravilhosas que você pode congregar e aprender e crescer. A verdade é: conhecereis a verdade vos libertará. Não se deixe levar por líderes papagaio que falam para que você apenas repita. Não. Vá à luz da Bíblia e seja você um convertido de fato. Ok? E faça essa reforma dentro de você a cada dia. Veja dentro de você mesmo se você está se corrompendo ou não. Porque muitos líderes, queridos, chegam a um certo ponto que o pecado se torna comum, a vaidade se torna comum, o poder é impercebível e tudo vai mudando. Então faça para mim. Se for para fazer uma reforma, faça não na igreja, mas faça uma reforma dentro de você diariamente. Veja onde você errou, onde você está errando, se autoavalie, se autoanalise e também se autocritique quando se for necessário para saber onde você está errando. É forte, deixe seu comentário, deixe aí sua palavra amiga. Tentei passar o mais rápido para você sobre tudo isso. O assunto é grande, polêmico, o assunto é extenso, mas faça uma reforma, querido. Se for para fazer, faça dentro de você. Beleza? Deus abençoe. Espero que tenha contribuído com esse vídeo. Compartilhe, curta, comente e se inscreva. Que Deus abençoe e até a próxima.